Quando se fala do Japão, as pessoas costumam pensar em um país quase perfeito. Trens que chegam na hora, ruas impecavelmente limpas, pessoas educadas e tudo funcionando como uma máquina sem falhas. Mas existe um outro Japão que raramente aparece nos cartazes de turismo. É um lugar onde há mulheres que caem em armadilhas de dívidas apenas por buscarem a sensação de serem amadas. Onde há pessoas que se trancam em seus quartos por muitos meses, muitos anos. Onde há pessoas que morrem sozinhas sem que ninguém perceba. E onde milhões de casas são abandonadas como se uma parte inteira do país estivesse recuando em silêncio. Nos últimos anos, o governo japonês teve de endurecer a regulamentação dos host clubs por causa de casos de manipulação e exploração. Pesquisas nacionais mostram que cerca de 40% dos entrevistados já se sentiram solitários, enquanto estatísticas habitacionais indicam que o número de casas vazias atingiu um recorde de aproximadamente 9 milhões. Neste vídeo, vamos passar por 10 dos retratos mais duros e estranhos do Japão, não para manchar a imagem de um país, mas para entender que, por trás de uma aparência de ordem e civilização, às vezes se escondem as tragédias sociais mais silenciosas. Parte 2. Mulheres. Quando a solidão é transformada em mercadoria. No Japão, existem formas de solidão que não surgem da ausência de pessoas ao redor, mas da sensação de que já não há ninguém que realmente a veja. E foi justamente nesse vazio que cresceu uma indústria muito particular. A indústria que vende a sensação de ser notada e receber atenção. Vistos de fora, os host clubs parecem apenas bares onde mulheres pagam para conversar com homens bem vestidos, de fala gentil e sempre capazes de fazê-las se sentir especiais. Mas, por trás dessas luzes, tudo pode se tornar muito mais sombrio. Para algumas mulheres jovens, especialmente aquelas que estão solitárias, feridas ou emocionalmente fragilizadas, o host club não é apenas um lugar de entretenimento. Ele se transforma em um lugar ao qual elas voltam para buscar a sensação de serem ouvidas, escolhidas e mimadas, mesmo que tudo isso tenha um preço. O problema é que, quanto mais voltam, maiores ficam as contas. E quando essa relação aparentemente íntima é construída sobre dependência emocional, a fronteira entre escolha voluntária e manipulação começa a se apagar. Há casos em que mulheres são pressionadas a contrair dívidas, induzidas a gastar além do que podem e até empurradas para trabalhos sexuais para continuar pagando os gastos com o próprio lugar que as fez acreditar que não estavam sozinhas. O mais assustador não é apenas a quantia de dinheiro. É a forma como a solidão, algo que deveria ser curado por meio de conexões reais, acaba sendo transformada em uma mercadoria que pode ser comprada, vendida, explorada e apertar o cerco passo a passo, enquanto a vítima, às vezes, só percebe quando já está presa fundo demais. Parte 3. Mães solteiras em um país rico. Em um país rico como o Japão, a pobreza às vezes não tem o rosto que o mundo costuma imaginar. Ela não é necessariamente formada por enormes favelas, ruas cobertas de lixo ou telhados de metal remendados. No Japão, a pobreza pode parecer muito organizada. Um pequeno apartamento silencioso, a ponto de dar arrepios. Uma mãe sentada calculando cada moeda, depois do trabalho. Um jantar reduzido. Uma criança que não ousa pedir aulas extras, porque sabe que sua mãe não tem dinheiro suficiente. A OCDE registrou que a taxa de pobreza relativa entre crianças em lares monoparentais no Japão é de 48%, uma das mais altas do bloco, embora o país ainda ofereça benefícios para pais e mães solteiros. O que torna essa história dolorosa não é uma carência escancarada, é mais o fato de ela muitas vezes ficar muito bem escondida por trás de uma aparência arrumada. Muitas mães solteiras continuam trabalhando, continuam levando os filhos à escola, continuam tentando fazer a vida parecer estável. Mas, por baixo,
Existe a pressão do aluguel, das mensalidades escolares, da alimentação e também o medo de que seus filhos cresçam com menos oportunidades do que outras crianças. Em uma sociedade onde reforço escolar, aulas complementares e os custos de criar um filho já são muito altos. A distância não é apenas uma questão de comer bem ou passar fome, mas de saber se uma criança poderá continuar avançando ou se terá de aprender cedo demais o que significa limitar os próprios sonhos. E talvez esse seja o tipo de pobreza mais assustador. Uma pobreza silenciosa, difícil de enxergar, mas que vai cortando aos poucos o futuro de uma geração inteira. Parte 4. Hikikomori. As pessoas que desaparecem ainda em vida. Existem formas de desaparecer que não exigem cruzar fronteiras, mudar de nome, nem que alguém leve a pessoa para algum lugar. No Japão, hikikomori é o termo usado para se referir àquelas pessoas que se afastam da sociedade por um longo período, vivem isoladas em seus quartos e cortam quase todo o contato direto com o mundo exterior. A OCDE descreve isso como uma condição de isolamento social severo, e até o próprio governo japonês já vem incluindo, há muitos anos, o apoio aos hikikomori em suas políticas nacionais sobre isolamento e suicídio. O que torna esse fenômeno tão estranho e perturbador não é apenas o fato de alguém passar meses ou anos trancado dentro de um quarto. O mais marcante é que isso acontece em uma das sociedades mais modernas, organizadas e conectadas do mundo. Os trens chegam no minuto exato, as cidades brilham intensamente, as redes digitais cobrem cada canto. Mas, em algum lugar, atrás de uma porta fina, ainda existem pessoas vivendo quase fora do fluxo do tempo. Elas não são exatamente moradores de rua, porque ainda têm um teto, não são prisioneiras, porque ninguém as mantém presas. E também não são pacientes, da forma como as pessoas de fora costumam rotular com facilidade. São pessoas que vão se afastando da sociedade pouco a pouco, até quase não serem mais vistas. Para algumas delas, isso começa com a pressão dos estudos, fracassos no trabalho, ansiedade prolongada ou a sensação de não conseguir corresponder às expectativas rígidas da sociedade. Mas, quando esse afastamento se prolonga, o quarto deixa de ser apenas um abrigo e passa a se tornar o mundo inteiro. E talvez o aspecto mais assustador do hikikomori seja este. Uma pessoa pode continuar viva, continuar respirando, continuar dentro da própria casa, mas, para a sociedade lá fora, ela praticamente já desapareceu. Parte 5. Kodokushi, a morte solitária em meio a um país civilizado. Existem mortes que não fazem barulho, que não têm testemunhas, nem uma palavra de despedida, e às vezes leva muito tempo até que alguém descubra que elas aconteceram. No Japão, esse fenômeno é chamado por um nome frio e assustador: Kodokushi, ou morte solitária. Isso geralmente acontece quando uma pessoa, na maioria das vezes um idoso que vive sozinho, morre dentro do próprio apartamento e só é encontrada muitos dias, muitas semanas ou até muito mais tempo depois. Em um contexto em que o Japão já entrou profundamente em uma sociedade envelhecida, com pessoas de 65 anos ou mais, representando cerca de 29,1% da população, o governo também teve de criar políticas específicas para a solidão e o isolamento social, reconhecendo que isso já é uma questão nacional e não mais apenas casos isolados. O que torna o Kodokushi tão perturbador não está no drama, mas no seu silêncio. Uma pessoa pode desaparecer da vida cotidiana sem deixar quase nenhuma onda forte o bastante para que alguém perceba imediatamente. O aluguel pode continuar sendo pago automaticamente. Os vizinhos podem estar ocupados demais para notar. Os familiares podem morar longe ou ter perdido contato há muito tempo. Em uma sociedade famosa pela ordem, limpeza e civilidade, a morte às vezes chega em um quarto arrumado, atrás de uma porta fechada, entre objetos que ainda permanecem quietos, exatamente em seus lugares.
E talvez o aspecto mais frio e sombrio do Kodokushi seja este. Ele mostra que uma sociedade pode ser muito desenvolvida em infraestrutura, tecnologia e longevidade, mas ainda assim haver pessoas que partem sem praticamente estarem mais ao alcance de qualquer outro ser humano. Quando os laços comunitários vão se tornando cada vez mais frágeis, o assustador não é apenas que alguém morra sozinho, mas que essa solidão já tenha começado a ser vista como algo normal demais. Parte 6. Idosos vão para a prisão para poder continuar vivendo. Um dos detalhes mais estranhos e tristes sobre o Japão é que há mulheres idosas que cometem pequenos furtos, não exatamente porque estejam com tanta fome a ponto de não terem outra escolha, mas porque a prisão, de uma forma distorcida, acaba se parecendo mais com um lugar onde ainda é possível continuar vivendo do que o mundo lá fora. Registros reunidos pelo Fórum Econômico Mundial, com base em dados e reportagens da Bloomberg, mostram que, entre as presas idosas no Japão, a maioria foi parar na prisão por pequenos furtos e muitas delas vivem sozinhas ou quase não mantêm mais contato com a família. O que torna esse fenômeno tão perturbador não é apenas o ato ilegal em si, mas a razão por trás dele. Há idosos que saem da prisão e depois tentam voltar, porque ali, pelo menos, tem refeições regulares, uma rotina fixa, alguém com quem conversar e alguém que percebe se naquele dia elas não estão bem. Do lado de fora, elas podem até ainda ter uma casa, mas já não sentem que pertencem a lugar nenhum. Uma agente penitenciária da prisão feminina de Iwakuni certa vez descreveu muito bem esse paradoxo. Há pessoas que ainda têm casa, ainda têm família, mas já não existe mais nenhum lugar onde sintam que realmente pertencem. E talvez essa seja a parte mais dolorosa dessa história. Um país civilizado a ponto de, às vezes, a prisão acabar se tornando, sem querer, um lugar mais estável do que a vida cotidiana de alguns idosos solitários. Quando um pequeno furto pode se transformar em um bilhete de volta para um lugar onde há comida, onde alguém reconhece seu rosto e onde se sente menos invisível. Então o pior já não está na sentença, mas na sociedade do lado de fora dos portões da prisão. Parte 7. 9 milhões de casas abandonadas. Quando um país vai se esvaziando por dentro, visto de fora, o Japão ainda parece a imagem de um país moderno, limpo e funcionando de forma quase perfeitamente sincronizada. Mas, ao entrar mais a fundo em muitas áreas rurais, pequenas cidades ou até mesmo em antigos bairros residenciais ao redor dos grandes centros urbanos, encontra-se uma paisagem bem diferente. Casas silenciosas, cortinas sempre fechadas, jardins tomados pelo mato, caixas de correio cheias de papéis velhos, como se alguém tivesse partido há muito tempo e nunca mais voltado. No Japão, casas assim são chamadas de akiya, casas abandonadas. E o que torna essa história assustadora é a sua escala. Segundo dados oficiais, o número de casas vazias no Japão já chegou a 9 milhões, o equivalente a 13,8% do total de moradias, o nível mais alto já registrado. Mas akiya não é apenas uma questão imobiliária. É o vestígio material de um país que está envelhecendo, encolhendo e se esvaziando por dentro. A população está diminuindo. Os jovens deixam o interior e vão para as cidades, os idosos falecem. E muitas casas ficam para trás porque ninguém quer morar nelas, ninguém quer reformá-las e, às vezes, nem sequer é fácil demoli-las. Algumas ainda permanecem com móveis e objetos intactos, como se a vida lá dentro tivesse sido apenas colocada em pausa e não realmente encerrada. É justamente isso que faz da Zakiya uma das imagens mais estranhas do Japão. Não uma ruína caótica, mas um abandono extremamente organizado, extremamente silencioso. E talvez o mais perturbador seja isto. Quando milhões de casas continuam de pé, mas as pessoas vão desaparecendo aos poucos, o que está se tornando vazio não são apenas os cômodos, mas comunidades inteiras que um dia tiveram sua própria vida, sua própria voz
e suas próprias memórias. Parte 8. Refugiados de net café, sem teto, mas sem dormir na rua. No Japão, existe um tipo de pessoa em situação de rua que é muito fácil de passar despercebido, porque não está deitada nas calçadas, não monta barracas sob viadutos e nem sempre se parece com a imagem que as pessoas costumam ter de alguém sem casa. São os refugiados de net café. Pessoas que passam a noite em cafés de internet, manga-cafés ou em espaços alugados extremamente pequenos, porque não têm condições de manter uma moradia estável. A Reuters, citando dados do governo metropolitano de Tóquio, informou que pelo menos cerca de 4.000 pessoas sem acesso a uma moradia segura já usaram cybercafés para dormir e cerca de 80% delas tinham emprego. É justamente isso que torna esse fenômeno tão estranho e doloroso. Há pessoas que continuam indo trabalhar todos os dias, seguem integradas ao ritmo da cidade, mas, quando a noite cai, na verdade não tem nenhum lugar que possam chamar de lar. O mais marcante é que a pobreza aqui é muito bem escondida pela própria forma da cidade japonesa. Um net café com cadeiras reclináveis, cabines privadas, bebidas grátis e até chuveiros pode parecer mais um serviço conveniente do que um abrigo temporário para pessoas em situação precária. Por isso, quem passa do lado de fora quase não enxerga uma crise habitacional. Vê apenas lojas iluminadas e uma cidade que continua funcionando normalmente. Mas, por trás dessa aparência, existem trabalhadores de baixa renda, empregos temporários, aluguéis caros demais e pessoas presas em uma forma de pobreza invisível, na qual sua existência é quase totalmente absorvida pelas luzes artificiais da cidade. Parte 9. Karoshi e a sociedade exausta, quando trabalhar demais se torna uma tragédia nacional. No Japão, a dedicação ao trabalho, há muito tempo, é vista como uma qualidade digna de orgulho. Uma sociedade pontual, disciplinada e que funciona com precisão em cada detalhe, parece ter sido construída justamente sobre esse espírito de trabalho incessante. Mas foi também ali que o mundo conheceu uma palavra muito dura: karoshi, morrer por excesso de trabalho. Documentos trabalhistas recentes do Japão ainda tratam o excesso de trabalho como um grande problema social, não apenas por casos de derrame ou doenças cardiovasculares ligados à sobrecarga laboral, mas também por transtornos mentais, depressão e suicídio associados à pressão prolongada no trabalho. O governo japonês chegou até a promulgar, em 2014, uma lei de promoção de medidas para a prevenção de mortes e lesões causadas pelo excesso de trabalho, algo que por si só já mostra que isso deixou de ser apenas uma questão individual. O que faz do karoshi uma tragédia tão japonesa está justamente em sua contradição. Na superfície, há uma sociedade eficiente, produtiva e organizada. Por baixo, existem pessoas sendo lentamente consumidas por jornadas prolongadas, por uma cultura de dedicação excessiva, pelo medo de ficar para trás e também pela pressão de sempre suportar tudo em silêncio. Documentos do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão continuam enfatizando a necessidade de corrigir os problemas das horas extras excessivas e de ampliar as medidas de saúde mental no ambiente de trabalho, o que mostra que esse problema ainda está longe de terminar. E talvez o mais triste seja isto. Em um país famoso pelo profissionalismo, às vezes o preço dessa fluidez é justamente a vida mental e física das pessoas. Quando trabalhar demais chega ao ponto de se tornar um risco fatal, então a tragédia já não está apenas em alguns casos extremos, mas no próprio sistema, que se acostumou demais ao esgotamento. O Japão não é um país terrível. E mais ainda, não pode ser julgado apenas por algumas histórias chocantes, mas exatamente o que está acontecendo ali revela uma verdade muito importante para refletirmos. Uma sociedade pode ser rica, pode ser limpa, pode ser moderna, e ainda assim estar cheia de vazios humanos que as pessoas não enxergam. Quando a solidão se torna algo normal,
quando a pobreza se torna invisível, quando mulheres, idosos e jovens podem ficar presos de maneiras muito diferentes. Então, o que é anormal deixa de ser exceção e passa, pouco a pouco, a se tornar parte da vida cotidiana. Se você gosta de vídeos que exploram o mundo a partir dos seus cantos mais ocultos, aqueles que as pessoas costumam ignorar, inscreva-se no canal e apoie esta jornada. Porque, às vezes, entender um país não é olhar para o que ele tem de mais bonito, mas ter coragem de encarar aquilo que nele dói mais.